Olá, tá entrando no ar mais um episódio do Ricole Pode. Aqui pode alegria, pode diversão, pode se soltar. O que não pode é não poder. Inclusive, se você quiser trocar a letra aí, como eu sempre digo, tá certo? Solta a vinheta. E o nosso entrevistado de hoje, que vai participar de uma série de podcasts, no caso 6 podcasts, é o segundo que ele está participando, é o Dr. Marcelo, fisioterapeuta, que vai falar sobre um assunto interessantíssimo, a importância da fisioterapia aquática na saúde mental. Bem-vindo novamente, Dr. Marcelo. Muito obrigado, Janaína. Boa tarde. É um prazer estar de volta aqui com você. Então, qual é a importância? Vamos logo começando pelo que interessa. Qual é a importância da fisioterapia aquática na saúde mental? Bom, Janaína, em primeiro lugar, quando a gente pensa nesse contexto de atendimento, um paciente com esse perfil clínico, a gente deve levar em consideração, primariamente, nas definições da OMS sobre os termos saúde e saúde mental. Sim. E, bom, para a OMS, se entende como saúde todo o completo contexto de bem-estar, que não é só físico, mas que ele pode ser também social e mental. Já sobre a saúde mental, ela pode ser compreendida como estado, o bem-estar vivido pelo indivíduo, pois é como ele interpreta e executa as relações inerentes do aspecto interno dele, das relações interpessoais e sociais também. A fisioterapia ela vai entrar nesse âmbito, pois a gente é muito interessante entender que não se trata de um distúrbio mental, mas se trata do todo, o indivíduo como todo. Inclusive, é muito interessante quando a gente passa por essa ótica, pois existe uma resolução do nosso conselho que, curiosidades à parte, eu andei visitando. Então, achei muito interessante e cabível nesse momento, que é a resolução do COFITO de número 8087, nosso Conselho Federal de Fisioterapia. Ela fala basicamente o seguinte, Janaína. Ela diz que a fisioterapia é uma ciência técnica cujo objetivo de estudo é o movimento humano em todas as suas formas de expressões e potencialidades, quer nas suas alterações patológicas, quer nas suas repercussões psíquicas e orgânicas, com o objetivo de preservar, manter, desenvolver ou restaurar a integridade de órgãos e sistemas. Isso é bonito, né? É interessante. Então, muitas das vezes a gente vê certos pacientes com algum distúrbio, alguma coisa, aquela rigidez no corpo, né? Às vezes eles ficam mais acuados, aquela coisa, isso. Então, a fisioterapia ela vai ajudar nessa questão da mobilidade, do bem-estar. Ela vai ajudar, porque a gente começa a entender que as repercussões psíquicas do indivíduo, elas se correlacionam com o corpo. É verdade. Então, tudo depende de como aquela cabeça está atuando para que aquele corpo se poste no meio. Tá vendo, gente? Aquela expressão, o corpo fala. Ele grita muito. Tá aqui o doutor. Ele dá escândalo Ele e você grita. percebe. Tá vendo como... Gente, que interessante. Eu, particularmente, né, nunca nem imaginei que a fisioterapia fosse algo benéfico para essa questão mental. Nós vivemos, né, doutor, num mundo, num momento, principalmente pós-pandemia, que a gente ficou muito assim, essa questão mental, ela gritou, como digamos assim, ela eclodiu de uma tal forma que hoje, antigamente, era muito preconceito, né? Que as pessoas diziam, fulano é doido, não sei o quê, ixi, interna, tá louco, é débil mental, é retardado. Hoje em dia, é tratada como realmente ela é uma doença. É isso? Assim, no Brasil, especificamente falando, ele passou, como a gente observa, né, e muito se deve ao período que nós vivemos recentemente, né? Não faz muito tempo e passamos pelo período pandêmico, né, do Covid. Então, esse olhar para a saúde mental cresceu bastante diante dessa ótica. Agora,
é também entendido que no Brasil passou por um período de reforma dessa atenção de saúde para as pessoas que sofrem desse tipo de transtorno. A gente entende que de lá para cá houve a extinção progressiva de alguns manicômios, né, como se diziam, e se deu entrada em outras temáticas de atenção. E aí entrou também a participação de uma equipe multidisciplinar e transdisciplinar também, envolvendo fisioterapeutas, enfermeiros, terapeutas ocupacionais e outros profissionais que possam vir a somar, como, por exemplo, terapeutas holísticos, um trabalho religioso, por que não, de artesanato, de esporte, de lazer, de cultura. Então, percebe que de lá para cá muita coisa mudou e esse aprimoramento vem numa crescente. Ou seja, vocês estão vendo a importância da união, da junção dos profissionais, né? Fisioterapeutas, médicos, os psiquiatras, os psicólogos, o assistente social. Gente, é tudo um conjunto, porque a mente da gente é que rege, né? Às vezes, lá em casa, às vezes, rapaz, eu tô louca, eu digo, olha, vocês acabaram com minha saúde mental aqui, o negócio... E realmente é porque quando, por exemplo, surge um problema financeiro, um problema físico, tal, não sei como é que você vai resolver? Com sua mente sã. A mente sã. Se tiver perturbado, meu amigo, desanda logo é tudo. Cria outro problema. O corpo padece. Né? É verdade. Doutor Marcelo, antes da gente entrar mesmo nesse caso específico, tem algumas imagens, né, diretor? Do que de como é aplicado a fisioterapia aquática lá na Cuidar. Bacana. Bom, Janaína, a gente observa nessa imagem aí que existe um trabalho de cinesioterapêutico acontecendo, né, dentro desse local que é a piscina, e esse indivíduo em questão percebe que, primariamente falando, ele se trata de um paciente que veio para fazer um processo de reabilitação de pós-cirurgia de LCA. Então, ele teve um episódio que sofreu um acidente e rompeu o ligamento do joelho. Que quando eu olho uma cena dessa, eu vejo como a natureza, porque água, né? Lógico, com conhecimento, aplicações de toque e tal, mas, gente, a água, olha só que maravilha, o tratar da água associado com o conhecimento, né, dos nossos profissionais, como o doutor Marcelo. Interessante, né? Quando a pessoa vê o resultado, vivencia o resultado e, cara, a mente, isso é maravilhoso. Tudo, gente, nosso corpo trabalha todo em conjunto, todo né? Em conjunto. Uma paciente que sempre que pode nos procura na clínica, a gente realiza alguns atendimentos com ela, bem eletivo mesmo, ela procura para que possa se sentir melhor. Então existem vários níveis e a partir desses níveis características inerentes de cada ser humano. Então cada ser humano, a partir do estímulo que é o estresse, que é o medo, que é a tensão, ele pode reacionar respostas que são só deles, são só deles e que ainda naquele momento pode se manifestar de várias formas, seja com choro, seja com medo de morrer, seja com a insegurança do amanhã, seja com várias questões, relacionamento. Então ela se encontrava aí, se encontra até hoje na clínica, realizando um trabalho de fisioterapia aquática no meio do método que é o Watsu, que é um método que busca um relaxamento que não é só da unidade física, mas também mental. Até chegar nesse nível é muita conversa, né? Muita conversa, é uma conquista diária, né? Minutária, eu diria, né? Porque todo um assunto, toda uma conversa, cada palavra que você transmite, a pessoa ouve, ela pode ser interpretada de qualquer forma. Então, às vezes, o que você fala não é o que você queria dizer, mas é entendido como a forma de como eu escuto, a forma de como você ouve aquilo que é chegado até a sua cabeça, que pode ser interpretado de todas as formas. Então, gente, detalhes, né? E a gente vê, como o doutor falou, a questão do bem-estar, às vezes não é nem só para a pessoa, mas para o convívio familiar, o convívio social, né? Na escola, com relações. Então, a importância, né, da gente estar realmente debatendo esse assunto. Agora, doutor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua atuação lá na APAI.
Bom, lá na PAI é interessante que, de novo, cabe aqui um adendo à temática que foi muito oportuna. A gente encontra na nossa prática clínica pacientes com também alguns transtornos, que são não só físicos, mas mentais também. Então, alguns desses pacientes podem vir acompanhados de fibromialgia, pode vir acompanhado de transtornos da psicose. Então, alguns desses pacientes são acompanhados lá de forma, ainda que específica, eu diria que não seria bem o ideal, pois alguns desses pacientes existe uma carência e uma insegurança, e vez ou outra, um preconceito de procurar uma ajuda especializada. Quando eu falo especializada, eu falo da necessidade de ter uma equipe da psiquiatria acompanhando esse tipo de paciente. Então, existe todo uma resistência da sociedade que ainda que tenha melhorado bastante, mas ainda assim é muito carente. Então, a gente observa a necessidade de ter esse acompanhamento e a gente faz lá na clínica escola esse encaminhamento para essa ajuda especializada também, com certeza. Ou seja, assim, essa indicação vem do psiquiatra, aí chega no corpo clínico lá... Deveria ser vez ou outra. Mas o que acontece é que nós da fisioterapia estamos identificando e encaminhando para os nossos colegas. Gente, eu estou aqui encantada, porque né, a gente está vivendo umas situações muito, assim... do povo assim muito louco, muito assim, muito sem parar. Então, ao mesmo tempo que isso está acelerando, graças a Deus que existem também, por exemplo, no caso agora da fisioterapia, ser um tratamento. Aliás, já era, né? Mas assim, está expandindo também, o pessoal está levando ao conhecimento da sociedade. Então, por mais que a gente, tá isso, tá aquilo outro, mas nós temos também tratamento, gente. Não é isso? Várias vertentes. E olha a importância de um bom profissional, de identificar, né? E às vezes a pessoa não é só aquilo ali e tal, e vai fluindo de uma via para outra, tal. Janaína, é interessante porque quando a gente fala em saúde mental, a gente deve compreender que não é algo assim tão simples. E talvez por não ser tão simples, ela nos remete várias questões. Incógnitas, então, né? Preconceito. Então, de forma resumida, eu posso te destacar que ela pode sim estar relacionada aos aspectos da emoção. Existe toda uma relação neuroquímica que é dopaminérgica, que envolve uma relação com o sistema límbico. Não sei se você conhece, mas o sistema límbico ele é um complexo de estruturas neuroanatômicas que a gente encontra no encéfalo. Então, lá, ele é responsável por, através de estímulos sensoriais, que pode ser dor, cheiro, memória, remeter reações e, a partir dessas reações, responder de forma com a emoção. Sei lá, de segurança, retração, né? Felicidade, então, agressão. Já passou pelo aquele momento em que você cheirou uma flor, cheirou um perfume, te remeteu alguma memória passada que pode de repente te trazer uma felicidade momentânea. A gente vai lá. Então, é mais ou menos assim que o nosso sistema límbico atua. Ele remete reações da emoção através de estímulos sensoriais. Gente, fantástico, né? E, gente, eu voltei aí às ruas, na época que eu era repórter de rua, né? Eu fui buscar saber do povo as dúvidas que eles têm a respeito dessa questão da fisioterapia aquática, né? Na saúde mental. Então, o povo vai fazer pergunta para o doutor Marcelo e ele vai responder. Então, tá aí. Olá, eu sou Georgette Costa. Gostaria de saber, doutor Marcelo, qual o significado e a benfeitoria que traz a terapia aquática para idosos. Bom, minha amiga, é o seguinte, a fisioterapia aquática muito agrega ao perfil clínico de paciente que a senhora se enquadra, tá? Ela ajuda, sobretudo, na necessidade de que é uma terapia realizada num ambiente
em que facilita muitas coisas para a senhora, pois existe uma relação das propriedades físicas da água que vão estar atuando ali a todo momento. Então nós temos ali a pressão hidrostática, o empuxo, a viscosidade, a tensão superficial. Então, várias dessas propriedades vão estar atuando em facilitação à senhora. Agora, é claro, ela precisa ser feita através de um trabalho especializado. Nesse momento não cabe aventura. Deve ser feito um trabalho muito dedicado, avaliado diante da situação, observar os achados clínicos de exames de imagem ou laboratoriais da senhora e ainda os exames propedêuticos que a senhora pode vir apresentar. Oi, eu sou Naide Lemos e tenho uma pergunta para o Dr. Marcelo. De que forma as terapias aquáticas podem ajudar nos transtornos de ansiedade e insônia? Bom, minha amiga, esse trabalho mais específico, ele se dá através de uma necessidade de promover uma relação neuroquímica por meio dos exercícios. Então, que não é necessariamente falando uma exclusividade do ambiente aquático. A atividade física em si, ela proporciona atenuações da insônia, atenuações do estresse, atenuações da ansiedade especificamente. Então, estar num ambiente onde você possa realizar uma atividade regular, que ele possa lhe trazer um certo índice de atividade física propriamente dita, ela pode sim lhe favorecer grandes ganhos. Olá, eu sou Marcelo Araújo e gostaria de saber em que consiste a terapia aquática Watson para pessoas que fazem tratamento psiquiátrico. Bom, respondendo meu xará, né? O Watson, ele é um método, tá, Marcelo, que ele se teve como desenvolvimento através do Harold Dhu. Ele era um americano falecido, Harold Dhu, que desenvolveu esse método a fim de promover um relaxamento do corpo e da mente. Então, através desse princípio, que é metodológico do Watson, ele se soma às outras propriedades físicas da água, como a termodinâmica, a viscosidade e toda a mecânica de fluido que ocorre durante esse método de trabalho. Meu nome é Jader Santos. Gostaria de saber como é essa relação da fisioterapia com a psiquiatria, doutor Marcelo. Essa relação deve ser muito boa, ela deve ser de proximidade, eu diria. Porque feliz daquele que tem mais ferramentas para ajudar o outro, né? Então, não é uma questão que somente o paciente ganha. Não é uma questão em que somente o fisioterapeuta ganha. E tampouco não é somente uma questão onde o médico psiquiatra ganha. Não, quem ganha é o processo, que ganha toda a conjuntura dessa ótica de atendimento para o paciente em questão. Olha só. Eu tenho até umas perguntas aqui também para fazer. E, tipo assim, como é essa relação da fisioterapia? Não. Qual a importância da família na saúde mental? Olha, a família, ela deve ser muito delicado, né? A gente parte do princípio onde a família deve se manter muito amiga, muito unida nesse momento, né? De repente, o seu familiar que pode vir a passar por uma situação de um trabalho como esse. É necessário que essa família passe por um aconselhamento psicológico com outros profissionais também, para que possa ter uma melhor compreensão do processo e das inerências que há diante dessa recorrência que esse momento que seu familiar está vivendo. Então é importantíssimo e primordial que toda essa família seja acolhida, porque não é só uma questão da relação que ela tem com seu familiar, mas também dessa relação que deve ser convergente com toda a equipe, para que o processo possa correr melhor, para que questões como questões como relacionamento, né? Questões como trabalho, às vezes aquele indivíduo é o provedor da família, às vezes aquele indivíduo perdeu oportunidades, ou de repente é aquele indivíduo que tem uma certa importância macroeconômica para aquela família, por exemplo, ele possa ser melhor assistido diante dessa ótica. E assim, doutor, lá na Cuidar, o senhor já recebeu algum paciente
que chegou lá com dor física e, na realidade, o senhor identificou que era oriunda da saúde mental? Olha, volta e meia costuma aparecer, tá? Porque o que acontece? As pessoas tendem a separar aquilo que é causal daquilo que é consequente, tá? E digo mais, às vezes as pessoas até esquecem do que é causal e só refere o que é consequente da dor, que, por exemplo, pode ser manifestada. Nesses casos, especificamente falando, é algo cultural. Nós, tá? Brasileiro normalmente só procura um serviço, um atendimento de saúde quando realmente o bicho não está legal. Então, de repente, uma dor que está acontecendo e ela não consegue ser cessada, de repente algum contexto do seu cotidiano de lazer, de cultura que está sendo prejudicado. Então é só quando ele se parte da ideia de insatisfação de alguma era da sua vida que ele vai procurar um atendimento. Então não deveria ser assim. A gente entende que todo o processo de dor, ele é importante, ele é um marcador inclusive de muitas coisas, mas que essa necessidade de ter um acompanhamento que não deveria só ser mediante a manifestações como essa, que fosse presente na vida desse tipo de indivíduo. Então, é importante demais que toda a equipe, toda a família, qualquer paciente tenha essa visão de ter um atendimento logo quanto mais breve. Então, postergar todo um atendimento, toda uma conduta em forma dessa era é muito ruim, né? Porque às vezes você vai postergando toda aquela jornada que às vezes pode durar dias, às vezes pode durar anos. Então aquele paciente só perde com isso. É realmente muito triste. A pessoa acaba meio que se acostumando, eu sou assim, não sei o quê, é uma característica, né? Tipo assim, e às vezes nem é, né? Interessante. E quais as estratégias o fisioterapeuta pode adotar na condução do tratamento? Ele tem duas estratégias na minha razão. Na minha razão, ele tem duas estratégias. Ele poderia trabalhar tanto com enfoque a seco, certo? Ofertando uma fisioterapia que deve ser de qualidade, isso é um compromisso, mas que ela possa ser associada aos outros profissionais. É importantíssimo. Esses profissionais eles devem estar unidos e vistos a todo momento, porque recaídas podem acontecer, recidivas podem acontecer, desistências podem acontecer. Então, aqui nesse contexto, uma andorinha não faz verão, não. Ela precisa estar bem junto em bando mesmo, e estar atuando forte e firme para que esse paciente possa só ganhar. E uma curiosidade aqui, doutor. Por exemplo, indivíduos, né, pacientes com aquele trauma mesmo mental já no alto grau, que eles são retraídos, que às vezes não se movem, isso. Como é que entra? Porque é muito delicado, né? Nessa questão. Por exemplo, até o toque, eles não gostam, aquilo, às vezes tem um trauma de água, de aquilo outro. E como é que vai chegar até no momento que a gente viu que eles entram na piscina? É uma conquista, né? Eu te diria que é uma conquista que ela deve ser feita sessão a sessão, método a método, conduta a conduta, movimento a movimento, palavra a palavra. Então, é uma conquista. Então, não tem como. Você não consegue chegar. Imagina que o paciente como esse é uma obra, né? Então você começa fazendo toda a terraplanagem, depois você entra com os alicerces, aí você vai desenvolvendo até o ponto que a obra está pronta, né? Pronta para morar. Então é mais ou menos isso que eu enxergo o paciente com esse tipo de transtorno mental. É necessário que façamos toda essa abordagem de forma muito branda, tá? E a partir dela fazer todo o início da jornada. Né? E, por exemplo, a participação, que às vezes o paciente não quer ficar só, né, com um profissional. Acontece. Aí a família pode... De novo, quando a gente fala a necessidade de ter a família acolhida conosco, vai muito em acordo a isso. Por exemplo, né, a gente pode citar mulheres, né? Eu sou um homem, por exemplo. Sim. Então imagina que para algumas mulheres seja realmente muito difícil se encontrar num ambiente onde ela esteja só com uma pessoa que ela conheceu há pouco tempo e num ambiente onde ela vai estar entregue fisicamente, né? Ela vai estar em repouso, lá na piscina, em flutuação,
e ela vai estar ali por 50 minutos, 1 hora, sobre minha manipulação. Então, para algumas mulheres, pode ser realmente muito desafiador, chega a ser constrangedor realmente. E isso não estende só para as mulheres. Homens também têm vergonha, têm pudor. Então, a necessidade de ter esse acompanhamento e essa progressão dessa confiança com o paciente, de novo, é uma conquista diária. Porque daqui a gente sabe, né? Entende que é uma ciência e tal, mas quando é com a gente, tipo, não, quando agora o negócio vai pegar bem aqui, aí já sempre vem aquela questão da confiança. Por exemplo, eu ficaria tranquila com o doutor Marcelo, porque eu já conheço desde pequeno, tal, convivo, tal, aquela coisa é praticamente da família. Sou madrinha do irmão dele, então, assim, é muito tempo, já 21 anos. Mas, assim, por mais que seja um bom profissional, porque ele é excelente, uma indicação veio de fulano, não, meu primo fez, não sei o que, a mulher de não sei quem fez, não sei, mas quando chega lá, né, doutor, cada paciente reage de uma forma. O toque, né, a forma como a gente toca no indivíduo é muito específico, não é qualquer coisa. Então, você já parou para pensar que já houve alguns momentos da sua vida onde o toque das pessoas, ou ainda a presença daquela pessoa específica, naquele momento com você lhe causou uma certa revigorância, ou ainda um certo pesar, né? Então, assim. O toque causa transmissão de energia. Então, essa transmissão da energia que você passa para o seu paciente, para o seu colega, para sua esposa, quem quer que seja, ela é muito passiva. Então, a necessidade de ter esse toque bem intencionado, bem específico e direcionado para aquela necessidade daquele paciente é primordial. E por falar nisso, como é que é o ambiente lá da Cuidar? Como é que a piscina é aquecida? Como é que tem a questão do cromoterapia? Lá na piscina, ela segue toda uma recomendação da BNT, né? Existe toda uma portaria, uma norma reguladora que ela é muito defendida pela Associação Brasileira de Fisioterapia Aquática. Então, a nossa piscina, nosso ambiente, ele é controlado por um trocador de calor que a gente costuma manter uma temperatura em torno de 34, 34,5, tá? E por lá a gente defende um trabalho de hidrocinetoterapia voltado com essa imersão temperada da água. Então, esse paciente específico, claro, a depender da necessidade de fazer a devida imersão dele, a gente elege e configura a temperatura da água, o tempo da imersão, a intensidade do exercício, a forma como ele vai entrar na piscina, a forma como ele vai sair da piscina, se vai ter alguma condição adversa durante esse meio tempo da terapia. Tudo são lacunas que somente o dia a dia da sessão vai te responder. Verdade, né? E por falar em sessão, ela dura mais ou menos quanto tempo? Depende muito, porque vai de comum acordo com a necessidade clínica do paciente. Por exemplo, tem paciente que vai fazer e responder muito bem com 30 minutos. Olha. Fazer o quê? 30 minutos para ele é o suficiente e ele fica satisfeito. Mas tem paciente que com 60 minutos eu tenho grandes ganhos. E aí fica o dilema, né? Quanto tempo, o que fazer e onde fazer. E é verdade. E também, então, não é estipulável, né? Isso na verdade, na verdade... Tem uma margem. Tem uma margem, porque, de novo, ela vai em acordo com o meu objetivo. De repente, meu paciente chega com uma dor, que ela já é crônica, e em 30 minutos eu resolvo a dor dele. Aí ele sai relaxado, sai com uma EVA ali em torno de 1-0, e aí ele fica legal, dá para levar a vida dele, daqui a 2-3 dias ele volta, tá? Porque esses pacientes de saúde mental, geralmente eles costumam sentir muitas dores, né? Seja ela de coluna, seja ela de qualquer for, eles tendem a reportar isso pra gente. Então, é uma coisa que não é só de corresponsabilidade nossa, da fisioterapia, né? A gente sabe que, a depender da necessidade
de um acompanhamento. Às vezes essa dor ela é inespecífica, né? Então, como tratar uma dor inespecífica? Como tratar uma dor onde o paciente não sabe dizer onde dói? Então, todo esse tipo de questão é muito plausível e discutível com a nossa equipe. Então, é a necessidade de ter esse olhar mais aberto do todo, do amplo da coisa, te traz uma sensação de atendimento mais macro. E uma pergunta, por exemplo, um trauma físico. Por exemplo, a pessoa sofreu um acidente e tal, e ficou paraplégico, aquela coisa pode contribuir, corroborar para a questão mental? Pode, com certeza. A gente sabe que antes desse trauma, especificamente falando, aquele indivíduo vivia uma realidade. Então, aquela realidade é oposta à nova. Então, existe um episódio naquela pessoa em questão que marcou o antes do acidente, ou não sei o que de repente pode ter acontecido, e do pós episódio. Então, essa questão, ela não é só simplificada no que diz respeito a agora ele pode andar, agora ele não pode. Não. Ela também diz respeito a todos os sonhos, todas as metas, todos os desejos e vontades que aquela pessoa tinha naquele determinado momento, que ela pretendia levar ao longo da sua vida. Então, uma releitura de toda a sua vida a partir dessa nova realidade, ela deveria ser trabalhada. Então, esse é o desafio. E doutor, me diga uma coisa, o senhor já pegou algum paciente que a família diz assim, doutor, isso aí, não, a gente vai colocar, mas até ele mesmo, não, eu vou, mas eu não vou melhorar não, vou ficar assim, e de repente ele, pá. Acontece, existe uma transformação na psique das pessoas, né? Sobre como ela entra num programa de fisioterapia, né? Então, existem pessoas que entram totalmente desacreditadas, tá? E, de repente, às vezes, as respostas, os ganhos, necessariamente falando, não só são do movimento. De novo, é como uma releitura da resolução do conflito que eu li agora há pouco. Então, ela tem mais a ver com o todo da coisa, as inerências do processo, né? Então, de repente, é um indivíduo que, embora ele não possa dobrar um braço completamente, mas agora ele pode dobrar o suficiente para que ele possa, de repente, se relacionar, para que ele possa ir no bar, pedir uma cerveja, ele segurar aquele copo, aquela garrafa, não sei. Abraçar um filho. Abraçar um filho. Né? Tem coisa mais gostosa e prazerosa do que abraçar um filho? Pelo amor de Deus. E às vezes a gente olha muitos vídeos, né, assim, na internet, alguma coisa, sobre a gente vê a evolução da pessoa, mas, gente, aquilo ali é fisioterapia pura. Né, que o pessoal vai andando, vai isso, vai aquilo outro. Então, cara, quando chega no ápice, que a gente olha uma pessoa, porque é uma pessoa lesionada, né? A verdade é essa, o movimento em si transforma. Transforma não só o movimento, não transforma só o corpo, aquela estrutura, né? Nem aquele sistema, mas também transforma a mente. É verdade, porque a pessoa está ali encorajando, aquele brado, vai, aquela coisa, como ele fala, é toda uma atmosfera, não é? Que envolve o familiar, às vezes a mulher com o marido lesionado, ela está ali e tal, aquela coisa, e às vezes a gente vê que quando não está, ele já está triste, mas quando a pessoa está lá perto, já é um outro ânimo, e aí de repente o cara levanta, nossa, gente, aquilo ali é emocionante demais, doutor, então é maravilhoso. Eu quero também que o senhor fale um pouco da sua experiência na faculdade, como é que é essa questão com os alunos, por exemplo, essa questão da fisioterapia na saúde mental, como é que eles veem, como é que eles estão olhando. Bom, Janaína, é o seguinte, o que eu posso te falar é que na fisioterapia atualmente, tá, é uma perspectiva minha, eu acredito que é um campo de estudo e de especialidade que vem crescendo bastante. Inclusive, eu acredito que daqui a muito breve, tá, deva ser uma especialidade, uma imaginação minha. Porque o que acontece? Passou do tempo já, da necessidade de você avaliar somente a estrutura, o músculo, a angulação da articulação, avaliar a questão de sensibilidade, dor. Isso tudo é importante, mas a partir de agora ele é insuficiente. Ele é insuficiente porque na prática ela não é o todo do processo. E digo mais, vez ou outra ela não vai lhe representar
como um profissional completo. Então, mais vale você compreender aquele indivíduo primariamente como uma pessoa que está passando por uma situação que pode ser muito inerente dela, e a partir daí você se colocar um pouquinho, que seja, né, na posição de que ela vive. Então, se você fazer o exercício da empatia, então você sendo empático com o seu paciente, você começa a compreender várias coisas. E é justamente isso que eu faço exercício com meus alunos lá na clínica escola. É fazer esse exercício da compreensão e da empatia com o paciente. Às vezes o paciente não vem legal para a clínica. Às vezes ele pode soar um certo grosseiro com você, mas aí você conversando, observando a situação, não diria que seria um sangue de barata. Sim. Eu diria que Racional, a devida necessidade de compreender aquele indivíduo. Tá? É a partir daí que você começa a compreender aquele indivíduo, ele entende que você está buscando entendê-lo, ele vai te olhar diferente. Então, a partir daí, você já tem muito ganho com aquele paciente. É aquele paciente que, de repente, se via numa necessidade de abortar um programa de reabilitação, e é a partir daí que você começa a entender esse paciente, um resgate dessa necessidade clínica acontece. Então, fazer todo esse reconhecimento desse paciente com os alunos é primordial. E uma curiosidade, se eu pegou algum aluno, né, que, tipo, lesionou e entrou para fazer fisioterapia para entender essa questão dele mesmo. Na minha prática clínica, até o momento, não. Ainda não encontrei um aluno que tenha se machucado. Porque na psicologia, todo mundo, eu vou me entender, eu vou falar, né? Não, comigo ainda não aconteceu, não. Mas, assim, se vier a acontecer uma situação como essa, ele vai ser atendido e entendido da mesma forma. Naquele momento específico, vai se tornar um paciente, deve ser compreendido como se deve. Interessante. E como é que o senhor vê a partir desse momento? Eu digo desse momento, assim, pós-pandemia, com um monte de coisa acontecendo. Como é que o senhor vê hoje, futuramente, a fisioterapia? Como eu falei, eu entendo que, dentro da minha análise, essa necessidade técnica da saúde mental no âmbito da fisioterapia, eu acredito que ela vai acabar se tornando uma especialidade. Se vai ser, quando vai ser e por que vai ser, eu ainda não sei. Mas eu te garanto que essa percepção que eu venho observando, ela vem numa crescente. Então, diante disso, é como as coisas costumam acontecer na fisioterapia. A gente começa a compreender a necessidade de aprofundamento técnico e clínico de algumas coisas, e a partir daí elas começam a se desenvolver, se aprofundar, tomar forma, tomar peso e coesão, e então ela acontece. Então, eu acredito que sim, ela vai virar uma especialidade. Gente, interessante. Agora me diga uma coisa, assim, com a sua expertise. Já há muito tempo, assim, muito tempo não, que é novo, mas o cara tem um potencial aqui que, meu Deus do céu. Quem mais está sendo bombardeado, como eu digo logo, com essa questão mental? É mais a mulher, o homem? Qual é o perfil? Eu diria que todo mundo, todo mundo, independente da faixa etária. A gente consegue, inclusive, observar crianças, tá? Com uma instabilidade emocional muito grande, que eram coisas que a gente não via. Eu, por exemplo, eu não lembro da minha época, quando criança, a necessidade de ser aceito como as pessoas imaginam que criou um modelo. Criou um modelo, tem que ser perfeitinho em cima daquela linha que ela precisa ser muito desenhada. Então, não. Eu não vivi isso. Porém, eu estou observando que algumas crianças vêm se mostrando interessadas no peso, na roupa, né? Como fala, como anda, o que assiste. Olha só que absurdo, o que assiste. Então, poxa. Mas era isso que eu ia lhe dizer e lhe perguntar também, porque o que é que acontece, né?
O senhor é pai, né? Sou Inclusive, pai. a filha dele tem a idade da minha neta. E assim, a gente estava até equiparando, falando a respeito disso, de como as crianças elas ficam agressivas quando elas são expostas há muito tempo numa tela. Eu tiro isso pela minha filha ou minha neta, que às vezes, porque para a gente é cômodo, né? A gente não vai, porque a gente também está aqui e tal, trabalha ali, aquela coisa. Mas aí tem que ter um start, não é, doutor? Porque gente, é nítido. Eu já tive essa contestação, né? Já vivi isso, que ela, quando muito exposta, principalmente quando vai passando aqueles vídeos rápidos, né? Aí o menino fica perturbadinho do juízo. É uma coisa muito, muito contemporânea, né? Cabe a nós, né? Nós fazemos os devidos ajustes, né? Porque assim, essa criança vai crescer. Ela vai crescer insegura, insatisfeita, impaciente. E amanhã ela vira uma mulher, vira uma senhora com as mesmas características, né? Isso é muito ruim. É verdade, gente. Então, a gente tem que ficar de olho, né, em certas coisas. Lógico que isso aqui é rápido, né? Conecta ali e tal, não sei o que, mas de uma certa forma também desconecta. Né? E, no caso, quando é que a pessoa eu vou procurar um fisioterapeuta que eu estou me sentindo, tá com quais as características que o senhor indica assim, que a pessoa deve procurar um fisioterapeuta nessa questão mental? Olha, ela deve procurar, a procura pelo fisioterapeuta ela deve ser sempre primária através do movimento, tá? É uma limitação física que aquele paciente está encontrando, ainda que seja no intuito de preservação, tá? É muito difícil encontrar, mas a gente sabe que existe, né? Então, primariamente, o movimento, o que esse paciente tem, o que aconteceu, ele está prevenido, ele quer tratar. E a partir daí, observar as repercussões que essa alteração causou na vida dele, ou que vai causar, ou que poderá causar, para que ele possa viver uma vida mais tranquila, fisicamente e psicologicamente falando. É interessante. E, doutor, a gente está numa era também muito dessa coisa da busca ao corpo perfeito, tal, muito exercício, muito isso, aquilo outro. E, às vezes, as pessoas se lesionam, né? E tem muita gente que lesiona, meu Deus, eu não vou mais treinar, e aquela coisa, aí começa a bombardear mentalmente. E como é que é feito essa reabilitação? Olha, ela deve ser, atleta, assim. Ela deve ser acompanhada com o pessoal da psicologia. Nossos amigos da psicologia fazem um trabalho muito legal, muito bacana em razão dessa ótica, tá? E, de novo, quando você tem esse tipo de paciente, a gente deve sim levar em consideração qual o contexto que há. Se é só uma questão que é da cabeça dele, porque ele é muito entrosado com essa necessidade do corpo perfeito, né? Ou se tem algo muito mais a ver com uma era esportiva. A gente sabe que existe agora uma época que cresceu bastante, né, do fisiculturismo. Então, tem pessoas que vêm buscando essa profissionalização, né? Então, deve ser avaliado, porque quando se pensa nessa ótica, a gente deve se tratar esse processo como se deve. É um atleta que está buscando performance porque ele vive o esporte. É uma realidade completamente diferente de uma pessoa, um indivíduo que não vive o esporte. Ele é um indivíduo que faz porque gosta, é um prazer, e a partir desse prazer ele alimenta o seu ego de manter uma boa forma. E fica naquela busca, né? E quando dá aquela parada, e aí a cabeça da pessoa fica, meu pai, eu não vou... Porque existe, né? Infelizmente, traumas, lesões que realmente deixa o paciente, ele não vai mais conseguir fazer o que ele fazia. Sim, a prática da atividade física, como você tratou, ela, quando você encara a necessidade de realizá-la e viver, você parte do pressuposto que é uma forma terapêutica de tratar, né? Mas quando você leva essa prática para uma área mais esportiva, algo que remete a competição, né? Porque a competitividade, ela necessariamente falando, não tem nada a ver com
cuidar da saúde física, tá? O bem-estar. O bem-estar. Coisa, Tá? sim. É passivo de lesões, a gente sabe muito bem, tá? Porque a competitividade, ela é muito disso. Você não abre mão, nada é mais importante do que a vitória, né? Então, para alguns atletas, um milésimo é muita coisa. É o que separa o ouro do prata. É verdade. Entendeu? Aí cria aquela situação, né? Meu Deus, não vai acontecer, não isso, não é aquilo. Agora, olha só como é interessante. Por exemplo, um atleta, eu acho que não sei se você se lembra daquele caso de eu acho que era um remador, canoísta, que ele acabou perdendo a perna. Como é o nome dele? Las Grael, né? Para vocês verem como a importância da saúde mental é muito importante, porque um cara daquele, no auge da carreira, Ponta. caramba, e de repente ele perdeu a perna. Campeão olímpico. Olha a importância do tratamento dos profissionais que acompanham um cara desse, porque campeão olímpico, estava no auge e tal, de repente ele perde a perna. O que passa na cabeça de uma pessoa dessa? Cara, eu não vou mais fazer nada da minha vida. Ele tem que ser muito forte. Rapaz, e a importância de profissionais, assim como o doutor Marcelo, do incentivo, aquela coisa. O cara voltou em outra categoria, mas não desistiu. E segue disputando. Não é? Interessante isso. Então, olha aí, Fernando Fernandes, né? Grande exemplo também. Então, o que a gente está falando aqui, pessoas, é isso, sobre de levar a sério a questão mesmo do tratamento, levar a sério o que os profissionais falam, o que eles indicam, a reunião que eles têm lá com os outros profissionais, tudo bem pensado, né? Por exemplo, como o doutor Marcelo falou, é clichê, mas uma andorinha só não faz verão, é todo um contexto, é um ligamento ali, uma coisa, é psicólogo, psiquiatra, tem o médico, o fisioterapeuta, tem a assistência social, tem a questão espiritual, que é muito importante, não é? Que a pessoa lá se ligar com Deus, com a energia que acredita, aquela coisa toda, porque está tudo entrelaçado. Agora, vocês imaginam só, um Las Grael da vida, se tivesse pego um quadro de profissionais que, aquela coisa, o rapaz não ia despontar, né? Como... há quem desista, né? Inclusive da vida. Isso é verdade, da vida, porque às vezes Deus fecha uma porta, né? E abre aí um portão. Né, que a gente vê muitas dessas pessoas que são exemplos de vida, de dedicação e de mudança mesmo, de ver que, rapaz, o que eu tenho é isso aqui, porra, eu vou com isso aqui mesmo, não sei o quê. Mas isso, como eu estou falando, baseado num bom atendimento, num bom profissional, né? Pessoas assim, tem um tratamento humanitário. O doutor Marcelo é uma dessas pessoas que a gente vê que é um rapaz que acredita mesmo na espiritualidade, em Deus, acredita na família e acredita muito nessa questão do apoio, né? Sem deixar de lado o profissionalismo, porque isso aí, o conhecimento, meu amigo, tem que ser aplicado, né, de uma forma para que essas engrenagens elas aconteçam e a pessoa desponte. Rapaz, não deu desse jeito aqui, dá do outro, mas tem que dar de alguma forma. Tem que dar. Né? Tem que dar. Pois eu queria que o senhor deixasse umas considerações finais aqui a respeito, né, desse nosso tema, para as pessoas. Muitas das pessoas, por exemplo, às vezes elas têm preconceito, têm vergonha, né, de tratar. Outra questão, né, naquela primeiro vídeo, o senhor falou que um paciente estava lesionado. Sim. E aí estava tratando de uma questão física e mental. Então, isso aí, às vezes, está ali andando junto, não é isso? Então, eu queria que o senhor falasse a respeito disso. Por exemplo, pode ser algo gerado e pode ser algo que já está ali encolado para as pessoas não ter... Como é que elas rompem essa barreira? Bom, em primeiro lugar, a pessoa deve evoluir um pouquinho, tá? E a partir disso, sai um pouco da bolha do que é inerente aos comentários maldosos, tá? Às vezes aquela pessoa que está comentando sobre algo que é negativo, né? Às vezes ela não conhece, não vive, até o momento que ela
pode vir a viver. E aí muda de figura quando as coisas acontecem com a gente, né? Então, para aquelas pessoas que estão procurando um serviço voltado com essa ótica, primeiro, procurar um profissional da psiquiatria. Nossos médicos, nós encontramos alguns médicos muito bons aqui na região metropolitana, onde eles podem estar envolvendo um trabalho muito legal, transdisciplinar, tá? Por que não? Envolvendo toda aquela gama de profissionais que você citou agora há pouco, né? Assistente social, terapeuta holístico, profissionais da religiosidade, terapeutas ocupacionais são imprescindíveis, tá? Fisioterapeutas, enfermeiros, tá? Então toda essa galera, ela é importante porque ela soma muito para você, para que você não fique só à mercê da medicação, né? E fique jogado. Quantos e quantos pacientes a gente encontra que toma um remedinho e segue sem qualquer outro acompanhamento associado à terapia. Só né? tinha um remédio e um sonho. Isso aí não acontece lá Isso no cuidado. não acontece porque a gente não consegue caminhar só, a gente consegue caminhar juntos, né? Então é a partir daí que eu entendo toda essa ótica. Me fala um pouco do quadro clínico lá da Cuidar. Quais os profissionais? Nós temos atualmente uma equipe contando com a fisioterapia, comigo, o Geus, profissional que eu tenho muito apreço. Nós temos o pessoal da psicologia, tá? Que faz um trabalho lá com seus pacientes, e a gente consegue fazer, vez ou outra, essa relação de encaminhamento, né? Da necessidade clínica de tê-los lá, não só como um paciente que faz a fisioterapia e faz a psicologia. Não tem nada a ver. Ele tem muito mais a ver com a devida localização daquele paciente. O que é melhor para ele? De que forma ele passa a ser mais assistido diante dessa cobertura de serviços que a clínica tem. Então, nós temos o pessoal da psicologia e futuramente, muito breve, se Deus quiser, nós vamos contar com outros profissionais da nutrição, da medicina, e assim nós vamos caminhando. É verdade. Estou com uma filha aí formada, da família, diz que já tem lá uma sala para ela. Agora, eu já disse para ela, eu digo, olha menina, se tu não for do nível lá do negócio, eu sou a primeira a dizer, bota para fora. Jasmine, tá certo. Doutor, eu queria lhe agradecer, certo? Mas antes do agradecimento, eu queria que o senhor deixasse o arroba da Cuidar, o seu, e também deixasse também o endereço lá, para as pessoas que querem, né, dar uma passadinha lá. Bom, pessoal, para você que se interessou no nosso papo, que nós somos uma clínica endereçada ali bem ao lado do Rio New Shopping, tá? Na Rua 1, número 5, no bairro do Jardim de Fátima. Lá você conta com um estacionamento privativo para você, tem uma farmácia do lado, tem o pessoal da recepção que vai acolher você com toda certeza. Nós vamos poder desenvolver um trabalho bem legal lá. O arroba da clínica Cuidar é o cuidar.6. Tá certo. Então, gente, esse foi o segundo episódio de 6 episódios, né, que a gente vai estar aqui com o Dr. Marcelo, tratando, né, da questão da fisioterapia aquática. E vou para a rua de novo. Lá vai eu para a rua de novo, perguntar lá para o povo, saber o que o povo quer saber a respeito da fisioterapia aquática, e o doutor Marcelo vai responder. Então, aguardem nosso próximo episódio aí também. A gente vem com novidades, e você, como eu já falei, que é amante da fisioterapia aquática, tem muito assunto interessante para você. Até breve. Até breve.